Olá, estamos de volta com a LERJ Debate. Conversamos hoje sobre o livro Por Trás das Palavras, que conta a história do Dicionário Aurélio. César e Beto, eu separei aqui um trechinho que eu quero ler para a gente comentar, que diz o seguinte: planejava uma obra abrangente, abordando todos os aspectos culturais, históricos, jurídicos, econômicos, religiosos e esportivos da língua portuguesa, mas principalmente incorporando a fala do povo, o uso cotidiano do idioma, suas inovações, a dinâmica e a imensa variedade regional. Isso me chamou a atenção porque me parece que eu, que tenho a mesma idade do Dicionário Aurélio, não posso dizer como é que era a vida antes dele, mas me passou a impressão, principalmente lendo o livro, que o Aurélio democratizou o dicionário, ele tornou o dicionário acessível a um número maior de pessoas. Queria que os dois falassem sobre isso. Isso, você tem toda a razão. Ele democratizou a língua e o Aurélio era uma figura impressionante, o Beto sabe disso melhor do que eu. Na verdade, ele trabalhava o tempo todo. O Aurélio era um furacão afetivo, ele tinha amigos, ele gostava de conversar a noite adentro, tomando chopp, um uísque, e ele conversava com garçons, um porteiro de prédio, e anotava regionalismo, gírias regionais, que palavra é essa? Anotava, botava no bolso. Era um negócio, uma paixão pelas palavras impressionante. E realmente isso levou ele a democratizar a língua popular, não só do Rio de Janeiro, onde ele passou a viver desde o final dos anos 40, 30, mas no país inteiro. Pegando com garçons, com quem ele ouvia novela de rádio. Era um furacão nessa atividade de amor às palavras e tal. E o impressionante, eu estava vendo o Beto falar sobre a afetividade dele, e eu tenho depoimento, por exemplo, das irmãs Rona, a Cora Rona e a Laura Rona. Elas adoram Aurélio até hoje. Elas diziam o seguinte: ele é um homem intelectual, conceituado, respeitado, e nós, adolescentes, ele falava, ouvindo a gente, como se fosse a única pessoa no mundo falando. Isso era encantador. Uma pessoa que ouvisse a gente falando. E aí a gente acabou não falando aqui, mas está bastante explícito no livro, que ao mesmo tempo que ele era genial, ele também tinha dificuldade de cumprir os prazos, de entregar o trabalho pronto. E isso tudo que dificultou, né, o Aurélio de ser publicado. E aí que entra o Joaquim Campelo como aquela figura que faz a coisa acontecer, né? E, na verdade, ele não era preguiçoso, ele era um postergador. Isso a Cora Rona me disse. E o Paulo Rona, que era outro grande amigo dele, foi o Aurélio que arranjou o primeiro emprego do Paulo Rona aí no Brasil, quando ele chegou no campo de concentração da Hungria. Ela diz que o Aurélio deixava o papai louco, porque ele não cumpria os prazos. E ele queria aperfeiçoar tudo até o fim, buscar abonações, e não aceitava o ritmo industrial de uma publicação como dicionário. Eles têm que esperar, que história é essa? Quem manda é quem está fazendo, não é a indústria. Beto, eu queria que você falasse um pouquinho assim, qual era a relação do Aurélio com a própria obra, com o dicionário dele? Ele considerava que era uma obra inacabada, que ele sempre teria mais uma coisinha para botar ali? Qual era a obra do artista, qual era a relação do artista com a obra? Como o próprio César disse, o Aurélio era uma pessoa apaixonada por tudo que fazia. E com relação ao Aurélio, com relação ao dicionário, o Aurélio sempre entendia o dicionário, como na visão moderna, que é a visão que hoje se concebe, como sendo algo dinâmico, como algo que registra a semântica, a própria movimentação da língua, do ponto de vista social, cultural, de apropriações importantes que a língua vai fazendo, embora isso não signifique abastardar a língua, ou seja, apropriar qualquer coisa. Mas era importante, ele sentia que aquilo era um processo, tanto que ele trabalhava e nunca deixou de trabalhar. O dicionário, na verdade, nunca ficou pronto. Ele sempre trabalhou no dicionário. E a vida inteira eu me lembro do Aurélio trabalhando. Desde o pequeno dicionário da civilização brasileira até o grande dicionário. E isso é o que eu digo, a obra do César, o livro Por Trás das Palavras, tem um senso de oportunidade impressionante, porque o livro conta a história do maior fenômeno editorial do Brasil,
num momento onde as pessoas têm pouca informação sobre o que se deu, sobre o que era naquela época, sobre a aventura que era você produzir naquela época um projeto editorial com esse tipo de ambição. Era praticamente uma epopeia, uma saga mesmo, como o César chegou a pensar em chamar o livro inicialmente. É um trabalho importantíssimo. Eu digo, tanto o Aurélio, o dicionário Aurélio saiu num momento histórico oportuno, e a obra do César também nasce com esse senso de oportunidade. É uma obra fundamental para se entender como as coisas aconteciam no Brasil, e uma das polêmicas que, de uma forma ou de outra, alimentam, trazem uma inquietação interessante ao ambiente cultural brasileiro, para as pessoas não pensarem que tudo placidamente se dá, que os intelectuais se abraçam por aí como se nada houvesse. E não, é óbvio, por trás de uma obra com aquela importância, tem sempre uma história de uma saga pessoal importante. Então é isso. Eu fiquei muito feliz mesmo quando o César me falou que ia fazer. É uma obra que vem em muito boa hora e importantíssima. Já nasce importante, eu digo para ele. Vocês sabem que eu fiquei esse fim de semana lendo o livro, né, e pensando, se o Aurélio estivesse vivo hoje, que palavras ele estaria caçando no ar como borboletas? Vocês têm alguma sugestão? Eu acho que ele teria enriquecido muito o dicionário, principalmente no vocabulário político, né? Que muda a cada ano, se incorpora novas coisas, geralmente para pior, né? De alguns anos para cá. Mas principalmente política. Economia também. A gente conhece muita coisa nova que surgiu dos anos 80 para cá, matéria política, e comportamento nem tanto. Comportamento... Claro, sempre há incorporação. Quando aparece uma geração nova, novas expressões surgem. Eu moro aqui em Brasília, eu tenho uma influência cultural de Goiás agora. Então, véi. E aí, véi? Isso aí certamente seria incorporado como uma interjeição de jovens da região do Centro-Oeste. Muito bom. Você tem alguma sugestão, Beto? O Aurélio assim, não era muito afeto ao anglicismo, ele não era apaixonado por anglicismo. Você imagina em tempos de redes sociais, trollar, irritar, stalkear, imagina. E a política também com a ampliação do espaço de análise, porque as TVs a cabo foram ampliando o espaço de análise, uma ampliação natural do vocabulário, desidratar para cá, não sei o quê. São expressões muito interessantes, com a semântica que ele certamente registraria. Vocês sabem que eu tenho uma palavra que eu detesto, que sempre detestei, que é disponibilizar. Eu odeio essa palavra e eu não sei por que eu odeio essa palavra. E eu fui procurar no Aurélio e tem disponibilizar no Aurélio. Eu fiquei arrasada, porque eu achei que ele não daria espaço para essa palavra feia, que eu não sei por que eu não gosto. Ele disponibilizou o verbete. Exatamente. Palavras feias têm um uso popular. É verdade. Aliás, a gente está adotando essa mania norte-americana de usar substantivos como verbo agora. Né? Sim, eu acho que é por isso que eu não gosto. Informática, por exemplo, informática, internet, isso aí trouxe uma riqueza vocabulária aí, que eu também não gosto, mas é o que há. O deletar, né? O deletar eu já me acostumei. E, César, o Joaquim Campelo está vivo, ele está morando em Brasília, ele tem 89 anos. Isso, exatamente, tem 89 anos, ele trabalhava como diretor editorial do Senado. Ele pesquisava obras que tinham caído no domínio público, de historiadores, Capistrano de Abreu, coisa do século XIX, e republicava, Otto Maria Carpolli publicou a obra completa, e republicava pela editora do Senado para venda a preços populares, até distribuição para escolas. Que interessante. Está vivo e ele terminou um dicionário lúcido. Ele só não ouve muito bem, mas a cabeça funciona muito bem. E ele acabou de fazer um dicionário que ele não sabe como vai lançar, porque nenhuma editora hoje se arrisca a lançar um dicionário, mas é impossível. O custo industrial disso torna impossível. Então, ele está vendo se consegue botar no e-book, como e-book. Pois você acabou de me dar o gancho para a minha última pergunta, né? Será que hoje em dia alguém ainda consulta um dicionário? O que você acha, Beto? Há várias formas de consultar um dicionário. Hoje,
o Google é o maior dicionário virtual do mundo e o mais acessível, porque está ao alcance da grande maioria das pessoas. E quem não tem alcance no Google, menos ainda em dicionário, num país que tem pouquíssimas bibliotecas e com escolas muito mal equipadas. Mas o dicionário é uma referência. Tem tantas coisas na literatura bonitas sobre dicionário. O dicionário é fundamental para quem quer, para quem opera com a língua. E não operar com a língua não significa ser exatamente um escritor, até mesmo para conversar com seus amigos. Porque, por incrível que pareça, não é erudição, mas conhecer a língua te equipa melhor para você conviver socialmente, em qualquer nível. Uma das tragédias das distâncias sociais brasileiras é justamente a diferença do repertório vocabular das pessoas. A dificuldade que as pessoas de estratos sociais mais carentes, têm em manipular, em usar, em se expressar. E aí surge uma nova língua, e de uma forma ou de outra tem que ser um pouco apropriada pela outra língua, embora isso signifique mais um traço da distância social brasileira. César, eu acho que os jovens hoje não sabem procurar uma palavra no dicionário, eu tenho essa impressão. Depende do jovem, né? A sociedade brasileira é muito desigual. Um garoto de classe média que estuda um primeiro e segundo grau em escola particular, eu acho que sim, procura no dicionário, é claro. Agora, o que nós vemos é muita criança que, fora de escola, ou com uma educação formal muito ruim em escolas públicas abandonadas, e realmente isso é muito difícil. A sociedade é muito desigual até na forma de se expressar. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, eu tinha ainda um monte de perguntas para fazer e assuntos para conversar. Eu agradeço muito a conversa com vocês. Te parabenizo, César, pelo livro ótimo, desejo sorte aí e sucesso com seu livro. Agradeço muito ao Beto também por ter vindo aqui conversar com a gente. Agradeço a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.